Tatuagens estão saindo de moda? Vamos ouvir aqui o Gustavo falando um pouco sobre isso daqui, se liga. Por que as pessoas não estão tatuando, sabe? Essa semana que passou eu tava conversando com uma amiga sobre por que as pessoas não estão tatuando. Por exemplo, hoje o preço de uma tatuagem e o preço de um corte de cabelo, pelo menos em São Paulo, é a mesma coisa. Calma. Feminino, só se for, tá? Corte de cabelo feminino. Masculino, pô, se a tatuagem tiver o preço de corte masculino, eu vou fechar o meu corpo inteiro de tatuagem. Só pra gente... Então, o que faz as pessoas não estarem tatuando se o corte de cabelo dura menos de um mês e a tatuagem dura pra sempre, sabe? Eu entendo porque na questão de dinheiro, o que eu não entendo é isso. Tipo, o preço do cabelo e da tatuagem tá a mesma coisa. E os salões de cabeleireiro estão lotados e os estúdios de tatuagem estão bem vazios, sabe? Estúdios famosos em São Paulo, você passa na frente e o estúdio tá vazio. E isso me deixa questionando, assim, sabe? Será que isso é por conta dessa moda de clean girl, de clean boy, né? Será que a gente tá querendo menos tatuagem? Será que a gente tá mais inseguro sobre o futuro? Será que a gente tá com medo de não conseguir trabalho? Ou será que a gente tá com medo de se identificar com algo que a gente não vai mais querer se identificar no futuro, sabe? O que tá acontecendo com a tatuagem para que nesse momento em que a tatuagem e o cabelo têm o mesmo preço para se fazer, por que as pessoas não estão fazendo? Por que você não tá fazendo tatuagem? E eu não tô, tipo, falando, tem que fazer, mas... é um questionamento mesmo, eu gosto de questionar, sabe? As motivações humanas, e eu tô questionando isso. Cabelo e tatuagem no mesmo preço e as pessoas não estão se tatuando, alguma coisa mudou no mundo. Precisa olhar aqui os comentários que vai ser só isso. Onde tem tatuagem com preço de corte. Tá, a galera só perguntando isso daqui, ó. Mas, ó, eu tenho 2 estúdios de tatuagem e percebi isso. Tive até que diminuir meus gastos. Eu mesmo parei de me tatuar e não quero mais tatuagem. Depois sou biomédica, deve ter algum motivo. Meu Deus, quanto custa o corte de cabelo aqui? Aqui é R$50. Pra quem gosta de tatuagem. Tá. Tatuador, acredito que foi um momento. A moda passou, a galera se reinventa. Que o estúdio que eu trabalhava só não tem só tatu, tem piercing, roupas, perfumes. O ritmo diminuiu. Assim, a gente tá passando por um momento agora que é isso, assim, que é uma mudança de paradigma, tá? Então, assim, primeiro de tudo, as gerações, elas mudam. Então, a gente teve uma geração de tatuagem era muito legal. Ponto. Tatuagem era muito legal. Então, se você pegar a geração dos anos 10, que teve uma popularização da tatuagem, cara, a galera fritava fazendo tatuagem. E aí, bicho, porque assim, perdeu-se o preconceito, a galera já começou a ser menos chata com tatu. Então a galera começou a fazer tatuagem a rodo. Ter tatuagem se tornou algo legal e as pessoas começaram a tatuar como nunca tinham tatuado antes. Isso virou uma questão geracional. Então, essa geração dos anos 10, 2010 a 2013, 14, tatuagem pra cacete. Pá. Só que as gerações mudam. Elas giram, né? Ela dá uma virada, certo? Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir o seu like, porque ele fortalece muita gente. Não esquece de se inscrever. Mais de 50% das pessoas que assistem a esses vídeos não são inscritos no nosso canal. E quero avisar que vamos ter tarde de autógrafos do meu livro novo. No sábado 16 de agosto, das 11 às 2 da tarde, eu vou estar na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, fazendo a tarde de autógrafos do meu livro novo. Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Essa livraria fica super próxima ao metrô, fica perto da estação Brigadeiro, é super fácil de você chegar. Você chega ali super tranquilamente, é uma das linhas principais da cidade, e a gente vai estar lá pra autografar livros, trocar uma ideia, conversar, abraçar, tirar fotos, celebrar a vida. Então você que acompanha meu trabalho, quer me conhecer pessoalmente, quer o autógrafo do seu livro, dia 16 de agosto, sábado, às 11 da manhã, estaremos lá na Livraria Martins Fontes, te esperando. Avenida Paulista, 509, aguardo você lá. E o que acontece? As coisas que eram legais antes não são mais legais hoje. Então chega a estética clean girl, clean boy, que é uma estética diferente. Você tem agora uma juventude que ela é muito mais conservadora do que a juventude antiga. Você tem uma juventude que ela tá muito mais preocupada com o futuro e consequências do futuro do que as anteriores. Então, a gente tem uma geração que
bebe menos, tá fazendo balada no café. A gente tem uma geração que preocupa mais com carreira, uma geração que está se evangelizando mais. Você tem uma geração que ela tá indo para um outro caminho, onde a tatuagem, essa coisa que ela é muito mais espontânea, de expressão, jovem, ela se torna algo que não seja tão interessante. Outro ponto, tatuagem era revolucionária, hoje em dia é padrão. Exatamente, tatuagem era uma coisa super fora da curva. Hoje em dia todo mundo tem. Hoje em dia, fiz uma tatuagem. Legal, sabe? Muda nada. Outro ponto também, comentaram aqui no chat, que eu achei muito bom. Tatuagem é um bem supérfluo. Pô, olha a economia como tá. Olha o preço que é. Então assim, pô, eu vou gastar aqui um dinheiro pra fazer uma tatu ou vou guardar o dinheiro tendo noção de como anda a economia? Ah, eu vou me preocupar com a economia, desculpa. Eu vou me preocupar com o meu dinheiro, vou gastar com outras coisas. A tatuagem era porque sobrava. E aí, a tatuagem foi também ficando mais cara, mais especializada. E com razão, não tiro a razão disso não. Tatuadores foram ficando melhores, a técnica foi ficando melhor, as canetas foram ficando melhores, os jeitos como os caras fazem. A gente começou a trazer galera de campo de ilustração, arquitetura, de diversas outras áreas para fazer tatuagem. Então a gente começou a ter uns trabalhos incríveis de tatuagem. Porém, o preço vai subindo e a galera olha e fala assim, pô, peraí, será que compensa eu pagar 500, 600, 700, tudo isso aqui numa tatuagem que eu não... Que é uma tatuagem? Quanto é que custa fechar umas costas? Quanto é que custa fechar um braço? Quanto é que custa fazer uma tatuagem grande? Então, tempo, custo, gasto, é um gasto caro. E com economia, com inflação, tudo que é meio que supérfluo vai perdendo. O cinema foi perdendo. Diversos outros gastos que eram gastos de besteirinha da galera vai perdendo espaço. Então, assim, a tatuagem ela vai perdendo esse espaço daí muito grande. Tanto que a gente tá vendo um outro motivo agora que a galera tirando tatuagem também. Então a gente tá com outro momento, a galera está tirando a tatuagem. Então, olha como é um momento e as coisas são viradas dos momentos. E a gente vai viver agora uma virada muito grande, né? A gente viveu uma geração muito libertária, e muito libertina. A gente viveu uma geração muito sexualizada, muito a flor da pele, álcool, bebida, tudo mais. E a gente tá começando a ver uma geração agora onde que ouve louvor no rolê, que vai pra balada sem goró, estética clean girl, clean boy. E é mais ou menos a virada que aconteceu da geração hippie e dos beats, né, do contracultura, pros anos 80, que é a geração ali Reagan, né, que é a geração dos yuppies. Se você estudar essa virada que teve dos anos 70 pros anos 80, a gente tem uma virada cultural no mundo muito maluca, né? Que a gente vai de uma era que era a era do amor livre, da troca, dessa coisa mais do aberto, do campo, de tudo mais, pra disco, pra discoteca, pra coisa fechada, pro capitalismo no talo, pra economia. Então a coisa ela fez uma virada muito grande. Tá? E agora a gente tá vivendo isso mesmo, assim. A gente tá vivendo o conservadorismo do jovem. E aí o que vai acontecer? Então 2025, bota aí mais 15 anos, 2040, esquece. Os jovens que cresceu, os próximos jovens que vão ter crescido com esse pessoal mais conservador, vai ser da putaria louca. E isso vai sempre virando. Isso vai sempre virando. Jovem conservador não é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não, cara, sempre teve isso. Já teve em outros momentos. É só estudar. Olha os yuppies nos anos 80. Tem uma série que é do Michael J. Fox, que era a série que ele fazia antes dele ir De Volta pro Futuro, que é a série que ele fez, chama Family Ties. Aqui no Brasil saía como Caras e Caretas. O mote dessa série era uma parada que acontecia na época, que era o quê? Era um pai de hippies que tinha 2 filhos que eram da época do Reagan. Então eram 2 filhos mais conservadores. Então eram 2 pais hippies tendo que lidar com 2 filhos mais coxinhas. E assim, e isso já aconteceu em outros momentos, né? Excelente série, aliás, recomendo pra vocês assistirem, muito divertida, passava no canal Sony, na TV a cabo antigamente. Isso já aconteceu em diversos outros momentos, tá? Esse conflito de gerações, esse conflito de interesses, do que cada um quer, do que cada um espera e tudo mais. E a tatuagem, ela vai passar um pouco por isso, né? A gente vai passar por esse momento de releitura, de repensagem. Mas acho que assim, a tatuagem ela não vai sumir, acho que é impossível a tatuagem desaparecer.
Acho que é impossível a tatuagem deixar de ter um espaço tão grande quanto ela já assumiu, porque eu acho que ela teve um momento. E outra coisa também, a gente tem momentos das coisas, né? Então a gente tem um momento muito grande de fazer um... Ela inflou muito, né? A gente teve uma bolha muito grande. E aí tem duas reações que podem acontecer. E explodir e zerar paleta mexicana. Só que paleta mexicana era uma bolha, porque assim, você não via tantas pessoas comendo paleta mexicana ao ponto de sabe? Não, entendeu? Tinha mais paleta mexicana do que a gente comendo. Empurraram aquilo na gente. E iogurteria. Tinha muito mais iogurteria do que a gente comendo. Ou existe, por exemplo, um fenômeno que é hamburgueria. Pô, hamburgueria cresceu muito. Você vai falar pra mim que a hamburgueria, ela não é um fenômeno? É um fenômeno, sabe? Talvez não seja um hype tão grande quanto era há 2, 3 anos atrás, mas assim, ainda é muito grande. Então, tatuagem, cresceu muito, cresceu, E aí vai fazer o quê? Pô, agora, talvez, o hype dela, ela diminua. Mas ela não vai sumir, é que nem tênis. Pô, tênis viveu um hype muito grande. E aí vai fazer o quê? Ele vai diminuir. Vai sumir? Muito difícil. Muito difícil. Porque tem muita gente tatuando ainda, tem muito lugar fazendo tatuagem, muita gente tatuada. Açaí, pô, vai falar que o açaí teve uma época que tinha açaí em qualquer lugar. Mas porque fez o quê? Cresceu muito, né? Aí faz o quê? Ele desinfla até chegar num médio. Então o que a gente fez quando você estuda fenômenos, preciso muito trazer o Michel Alcoforado pra gravar com a gente. Você vê que tem sempre assim, o crescimento, o pico, o descimento da curva e o platô. Então acho que assim, a gente tá chegando no platô da tatuagem agora. Porque antes a tatuagem era subcultura. E aí ela cresceu. E agora ela vai voltar pra um médio. Vai ser a onda do hype de todo mundo precisa ter uma tatuagem que era antes? Não, pô. Cara, em 2016, 2017, cara, era loucura, assim, o que era tatuagem. Era tipo assim, global pedindo pra tatuador pra tatuar em estúdio, porque tinha estúdio que era hype. Agora não. Agora é uma outra coisa, um outro momento, é uma outra vibe. Então assim, as coisas, fenômenos, ondas mudam, passam por curvas, entendeu? E acho que a tatuagem ela tá passando por isso. Teve um crescimento muito grande, tão exponencial, gigantesco. E agora ela dá uma desinchada, mas deixar de existir acho muito difícil, até porque, gente, tatuagem, vamos falar a verdade, existe desde os egípcios, desde antes dos egípcios. A gente pinta o corpo desde muito antes de pintar letra. A gente tá pintando o nosso corpo antes da gente pintar papel. A gente não vai sumir com tatuagem, a gente não vai sumir com isso daí não, porque isso é uma tradição cultural nossa. A gente tem isso há muitos séculos de existência. Então a tatuagem é um bagulho que ela é milenar. O que a gente viveu agora é um auge de uma parada, sacou? Mas agora vai voltar pra um outro lugar. E talvez pro underground acho muito difícil de ter. Mas não vai ser o boom que foi antes. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E é nóis. Valeu.